Olá, que bom darmos início a mais uma atividade de pequeno grupo multiplicador. Isso significa, que a nossa igreja está reunida hoje para continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Estamos estudando o livro Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus. É um livro da PEC, do Sam Dorothy. Ele tem nos ensinado grandes verdades, né? Temos aprendido coisas maravilhosas aqui com esses estudos. E alegramos com você que tem nos seguido, tem acompanhado então o nosso trabalho aqui da nossa igreja através desse pequeno grupo multiplicador. Convidamos você a continuar conosco, crescendo na palavra de Deus. Esse é o propósito. Por isso nós queremos fazer uma leitura bíblica agora no Salmo de número 92, os versículos de 12 até o versículo de número 15, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que maravilha, né? Você que anda na presença de Deus é considerado aqui como justo, né? Porque vive a justificação pela fé. E ele diz que você florescerá como a palmeira, crescendo, como o cedro no Líbano. E assim todo aquele que é plantado na casa do Senhor. Florescerão também nos átrios, na igreja, fazendo então florescer a glória de Deus pelo mundo todo. E é interessante que ainda na velhice, eles darão frutos, ainda darão vida. É muito bom a gente ter isso e temos exemplos dessas pessoas, Irmã Zé, irmão Chicão, ainda dando frutos, pessoas que abençoam a nossa vida com o seu testemunho, com a sua vida pessoal. Louvado seja Deus, porque elas têm a vida deles firmado na rocha e neles não há então injustiça. Louvado seja Deus por isso. É nesse sentido que nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade, de sermos esse que floresce como a palmeira. Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade, mais esse momento, nos reunirmos como igreja aqui em pequeno grupo multiplicador. Queremos pedir que o Senhor faça cada um de nós florescer como a palmeira, agindo através da Tua presença dentro de nós. O Senhor, que é a rocha da nossa salvação, é aquele que tem tomado a nossa vida sobre as Tuas mãos, tem todas as coisas sobre o domínio das Tuas mãos. Por isso nos alegramos no Senhor, no Deus da nossa salvação. E pedimos que sejamos assim como Tu dizes na Tua palavra, agora e para todo sempre. Amém. Vamos adorar a Deus agora com o nosso grupo de louvor, cantando em espírito e em verdade. Ouçamos com alegria no nosso coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, como é maravilhoso a gente cantar em espírito e em verdade, né? Estarmos diante da presença de um Deus que é verdadeiro, que é justo e bom, em quem podemos confiar mesmo de todo o nosso coração. É maravilhoso. Eu tenho certeza que você aí no seu lar, junto com a sua família, tem experimentado desse Deus da sua salvação. Por isso também você pode louvá-lo e adorá-lo na beleza da tua santidade. Nós vamos fazer a leitura, né? Estamos fazendo a leitura de Tito. Estamos no capítulo 3, do 12 ao 15 agora, né? Que diz assim: quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicápolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie também tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Essa epístola de Tito, ele encerra como normalmente ele encerra todas as epístolas, fazendo uma saudação, e também um apelo a que aqueles irmãos recebessem Artemas e Tíquico, que seria enviado, por Paulo até eles, e para que eles pudessem ir ao encontro de Paulo em Nicápolis. E também que eles cuidassem, de recursos para que Zenas e Apolo também pudessem chegar até ali, E isso fosse um cuidado daquela igreja. Então eles deveriam, quanto a eles, aprender a dedicar-se à prática das boas obras, serem generosos no coração, na contribuição, para que a obra de Deus pudesse ser então realizada. E ele cobra isso em saudação a todo aquele que o amam pela fé. Então essas pessoas amavam o apóstolo Paulo e certamente dariam ouvidos a esse pedido, dado àquela igreja, porque eram irmãos amáveis. E nós cremos também que somos dessa forma, amáveis com a obra de Deus, com aqueles que servem a Deus, são os nossos missionários,
Estamos em campanha de missões e queremos pedir que vocês não se esqueçam, né, do amor que vocês têm também pela obra missionária em nosso estado. E assim esteja participando alegremente, contribuindo para a obra de Deus. É assim que, com essa leitura, encerramos a epístola de Tito, né, dando essa palavra então de saudação, trazendo essas recomendações que eu julgo importante, né? E eu diria aos que são de Cristo, aos que são de Cristo, aprenda a dedicar-se à prática das boas obras. Primeira coisa, né, que ele chama atenção. O segundo, que supram as necessidades diárias da obra, não sendo improdutivos. E a saudação final a todos que o amam na fé. Que nós tenhamos atitudes como estes, irmãos de Creta. Que Deus abençoe a nossa igreja grandemente. Nós queremos orar nesse instante pela nossa juventude, né? Falamos que nesse mês nós estamos acompanhando as atividades da juventude da nossa igreja, que tem feito um devocional diário aí, né? Levando ao seu coração dos jovens esse incentivo, né? A todos vocês. Também teremos a série de conferências que acontecerá no próximo final de semana, 28 a 30, com o pastor Marcelo Ximenes. Ele é lá de Recife, né? E estará trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. Quero pedir que também orem por toda a programação, para que todas as coisas concorram de tal maneira que seja bênção, né? Para a vida de todos os jovens da nossa igreja. Mas é importante também estarmos orando de uma forma geral pelas famílias da nossa igreja, pela saúde de todos nós, e também que o Senhor possa estar cada dia mostrando o seu poder de sarar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de servir ao Senhor com alegria. Peço que a tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor esteja derramando o teu favor sobre a juventude da nossa igreja, nesse mês de agosto, quando eles estão sobre a responsabilidade das atividades, que eles sejam abençoados ao ouvir, ao participar de cada programação, eles sintam a boa mão do Senhor cuidando deles, direcionando os passos. Oramos também pela saúde de cada um dos nossos familiares, pedimos por aqueles que estão enfermos, lembramos então de Lorena, sua recuperação, de Raul, que já vai bem recuperado, louvado seja Deus por isso, e por todos os demais, Ana Lídia, né, que iniciou, né, o seu acompanhamento ali agora de tratamento, que Deus esteja estendendo a mão de poder sobre a vida dela e que logo nós possamos ver todo esse caminho do Senhor que foi preparado para que haja essa experiência na nossa casa, e eu louvo a Deus por todos que estão unidos conosco em oração. Peço que continue orando por cada um de nós, da nossa família, pedindo a graça do Senhor para conosco, que é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos adorar a Deus agora no poder do seu amor, com o grupo de louvor da nossa igreja. Cantemos com alegria. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve.
É isso aí, somente no poder do teu amor, Senhor, que nós conseguimos fazer a tua vontade, obedecer a tua palavra e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Né, nós temos aprendido aqui os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Estamos no capítulo 8 do livro. Ele fala aqui então nesse capítulo outro plano que podemos tomar. Então estou chamando de parte 2, porque já falamos da parte 1 e lá aprendemos até ali, né, que o alvo é ver, conhecer, focalizar e adorar a Deus. Nossa decisão é a cada manhã, com a palavra de Deus em mãos, né, no nosso estudo devocional, nossa hora tranquila, buscar alcançar o nosso alvo, que seja ver, conhecer, focalizar e adorar a Deus. Sugerimos então um segundo plano, a partir das leituras diárias da Bíblia, continuando um capítulo por vez. Ao ler, seguir os passos, né, da lição anterior, você então vai perceber que é necessário fazer aplicações. E que essas aplicações, elas são orientadas no capítulo anterior de Isaías, o capítulo 41. Todas elas vão depender desse conhecimento que você vai adquirir com o capítulo 41, que eu convido você então a abrir sua Bíblia, ficar com ela aberta aí, para a gente dando as orientações que você vai precisar então para aprender deste belíssimo capítulo de Isaías. Você vai reconhecer que as preciosas promessas vistas no capítulo 40, né, depende dessa aplicação conhecida no precedente, no que antecede, então, ou melhor, né, o que vai depois, né, o 41. O que você aprende nesse capítulo sobre Deus será muito importante para a sua aplicação prática de tudo que você aprendeu a respeito do Deus Santo, do Deus Criador, do Deus que tem todas as coisas sobre o seu domínio, tá certo? Então, durante a leitura do capítulo, perceberá que ele ressoa a aplicação que tem como tema não temas. Versículos 10, 13 e 14. Vou convidar você para ler comigo, então, esses 3 versos. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. 14: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Então percebam que para que a gente não temas, nós precisamos olhar para quem ou por quem é dado, né, a garantia de que você não precisa temer. Você conhece um Deus que lhe criou, que lhe sustenta com a destra da sua mão, tem a sua vida sobre os seus cuidados. Então, ele dá essa garantia a partir do conhecimento, então, do que está aqui no capítulo de número 41. Mas como temer se conhecemos um Deus extraordinariamente grande, né? Não tem como temer, né? Deus é poderoso e você pode se firmar nessa verdade todos os dias da sua vida. Não pare de aprender, né? Nosso desafio para você é que você vá nesse processo nos próximos 27 capítulos que ainda há do texto de Isaías, tá certo? Para que você continue então aprendendo de Deus. Mas nossos objetivos nessa lição são ainda continuar aprendendo uma verdade sobre Deus, né? A mais e conhecer com isso quem é Deus, meditar e crescer com este conhecimento,
À medida que você compreende um atributo de Deus, você deve vivenciar esse atributo na experiência prática da sua vida, meditando nele todo dia. E depois aplicá-lo à vida e compartilhar com alguém é o caminho que vamos seguir aqui, tá bom? Então vejamos o exemplo prático disso pela palavra de Deus, fazendo então você ler agora comigo o capítulo de número 41, onde eu vou fazer alguns destaques. Eu quero que você então leia os versículos e assim, na verdade, você vai ler todo o capítulo, né? E aqui foi o que eu fiz, a gente fez a leitura e a partir dessa leitura, então, a gente destaca alguns conhecimentos que a gente adquire. Por exemplo, no versículo 4, vamos ler comigo. Diz assim, ó: quem fez e executou tudo isto? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Então, o que a gente aprende com essa leitura? Ele é, portanto, o primeiro e o último. Então, quem Deus é aqui? Ele é Deus eterno, que não tem princípio nem tem fim. Em Deus está toda a eternidade. Vamos para os versículos 2 e 3 agora? Olha lá. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos. Vou ler de novo. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés aos reis e com a sua espada transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-o e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. O que a gente compreende aqui, né? Que o Deus soberano é que controla então todas as nações. Quem fez as nações que se lhe submetam? Deus fez todas as nações, ele fez o mundo e tudo que há nele. Então, se foi Deus quem criou todas as nações, todas elas se submetem a Deus. No 14, 16 e no 20, nós encontramos que Deus é o Santo de Israel. Vamos ver isso? 14 diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, né? O Santo de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Versículo 16: tu os padejarás e o vento os levará, o redemoinho os espalhará, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. 20. Para que todos vejam e saibam e considerem juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel quem o criou. Então, aqui é claro o entendimento que Deus é o Santo de Israel, deste povo escolhido por Deus, né? Dessa nação que antes foi escolhida para ser a revelação de Deus ao mundo. Então isso é maravilhoso e você deve atentar para esta verdade. Também Deus é quem nos escolhe, versos 8 e 9, olha. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, veja, escolheu, né? Descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Deus nos escolheu e somos dele, né? Escolhido para fazer a vontade de Deus. Também Deus é quem nos conhece e faz de nós o que ele quer que sejamos. Né? Muitas das vezes nós achamos pessoalmente limitados, né? Mas você tem que entender que quando Deus chama e escolhe você, Ele capacita você para fazer aquilo para a qual Ele designou o seu coração. Vamos ler o 15? Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás,
e os outeiros reduzirás a palha. Vejam, né? O que o Senhor faz. Ele tem autoridade, né? Para transformar a nossa vida e usar como Ele quer. É preciso então deixar Ele dirigir a nossa vida naquilo que Ele quer fazer através de nós. Deus também é poderoso e capaz de nos dar o refrigério espiritual e também bênçãos espirituais. Olha, vamos ler o 17 e o 20, diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. O 20. Para que todos vejam e saibam, consideram juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Então Deus é capaz de te dar o refrigério, te dar as bênçãos espirituais. Basta, né, esperar o tempo certo de Deus e estas coisas acontecerão. Deus também é pessoal e segura-nos pela mão. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha que coisa maravilhosa, né? O Senhor está prometendo ser a nossa ajuda presente para a sua vida. Ele está contigo, né? Ele prometeu isso através de Cristo também. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você pode tranquilamente descansar na sua provisão, no seu cuidado. Aprendemos também que Deus nos ouve quando chamamos, versículo 17, e também que Deus é o nosso redentor. E também no 20, o alvo de tudo que Deus faz é para que sejamos, para que, melhor dizendo, Ele seja glorificado. As verdades, amados, a respeito de Deus estão esperando que você as encontre. Então busque Deus através da sua palavra e seja abençoado através dela. Pode ser que você encontre um versículo que não entenda, talvez no início, claramente, mas não desista, né? Porque talvez você não veja claramente o atributo, mas fique olhando, meditando, e numa hora o Espírito vai revelar ao seu coração, né? Algo a respeito de Deus. Porque pode ser que você não veja nada inicialmente a respeito de Deus, mas não se preocupe. Certamente você encontrará verdades suficientes a respeito de Deus nos versículos que você poderá entender melhor quando fizer a leitura. Caminhe através das páginas da Bíblia, né? Ao terminar o Isaías, por exemplo, vá para Salmos, né? Mas procure o tesouro. O que é mesmo o tesouro? Vocês lembram? É aquelas verdades a respeito de Deus, né? Quem é Deus? Anote, sublinhe lá onde você identificar isso, né? E adore a Deus com o que você aprendeu, pensando então nelas o dia todo e compartilhando com outra pessoa, como já foi orientado para você. Vamos a mais um exemplo, o Salmo 1 agora. Quais as verdades que podemos tirar dele? Versículo 1. Deus é quem nos dá as bênçãos. Essa é uma grande verdade, né? Quando escolhe viver uma vida santa. Quando você toma essa posição, porque o que diz lá o Salmo 1? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Então, com essa proposta, Deus está pedindo a você para viver uma vida santa, né? Separada daquilo que não agrada ao Senhor. Versículo 2, Deus fala conosco na sua palavra, a sua lei. Os 4 e 5, Deus é justo e julga o pecado e os pecadores. Então precisamos andar em retidão diante de Deus. Versículo 6, Deus conhece seu povo e toma conta dele. Isso é algo maravilhoso, né? Eu louvo a Deus porque a sua palavra nos ajuda a entender melhor quem é Deus, né? E assim podemos obedecer a palavra de Deus.
Estas são algumas das razões pelas quais devemos obedecer a Ele e a Sua palavra, né? Ele quer que você ande, né, em retidão, uma vida santa, separada, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de pecadores, de ímpios, né? Então, viva uma vida santificada. Dê atenção à palavra de Deus. Ó. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite, para que te vá bem, como foi dito a Josué, né? E seja próspero o seu caminho. Deus é justo e vai julgar pecadores, né? O 4 e 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece, então nada escapa ao seu conhecimento. Então Ele toma conta da sua vida. Descanse nessa promessa, siga na confiança de que Deus está dirigindo os seus passos, orientando o seu viver para agradá-lo sempre. E assim, podemos olhar também no Evangelho de Marcos e ver um outro exemplo agora no ministério de Jesus. Lá no capítulo 1, Deus é uma unidade trina, né? Chamamos de trindade. Eu vou abrir lá com você agora, Marcos, Novo Testamento, né? Marcos 1, versículo 10 e 11, diz assim: 10. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele, e então foi ouvida uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então perceba, estava Jesus sendo batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu, né? A unidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo revelado nas Escrituras. A graça de Deus também foi revelada na disposição de Jesus em tornar-se homem e resistir à tentação. 12 e 13. E logo o Espírito impeliu ao deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, a graça de Deus ali cuidando de Jesus, né, que se dispôs a ir para um deserto, ou foi conduzido pelo Espírito, né, para passar por esse tempo de prova, mostrando então na sua humanidade que nós também seremos provados, mas podemos vencer como Jesus também venceu ao inimigo. 21 a 23, nós olhamos a sabedoria e a onisciência de Deus. Vejam lá. Diz assim, ó: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha aí, né? Vemos um possesso, um demônio, né, se manifestando diante de Jesus, e Jesus, com atitude sábia, né, repreende: cale-se e saia desse homem, ordenou Jesus imediatamente, versículo 25, e com sabedoria e com a compreensão, né, a onisciência de Deus, foi capaz então de agir ali naquele instante e dando autoridade que estava no nome do próprio Jesus, mostrando que Ele e o Pai são realmente um e têm autoridade para libertar todo o cativo de Satanás. Que Deus use a nossa vida também para esta verdade de fé na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Ainda, né, um esboço dos primeiros dias, podemos aprender do poder de Deus quando Ele encontra, né, os espíritos malignos, 23 a 26, que já lemos. No 31, Ele cura enfermos, né? Está aqui, ó. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Foi a sogra de Pedro, essa experiência maravilhosa
que Jesus teve. Chegando ali, ela estava com uma dor de cabeça, né? E o Senhor pôde orar sobre ela e ela pôde servir a todos. Ele também curou leprosos, 41 e 42. É um texto que tem muitos milagres, né? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Então, na autoridade da palavra, tocando naquele leproso, pessoa que eles não podiam tocar, né? Eles tinham que dizer que estavam imundos, mas Jesus sabia que podia fazer sinais e maravilhas diante daquelas pessoas. A compaixão demonstrada por Jesus. E o desejo de Deus, 17 a 20, nós encontramos de usar pessoas no seu serviço e de salvar pessoas, o versículo 15, né? Quando o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus manifestou a glória de Deus e muitos puderam ser curados, libertos, viver uma vida de paz, né, com Deus, consigo mesmo e com os seus semelhantes. Louvado seja Deus, porque Jesus agiu de forma maravilhosa. Ele quer que também nós tenhamos essa comunhão com o Pai e possamos ter obras extraordinárias, porque Ele nos comissionou para isso, né, dizendo que faríamos obras ainda maiores do que essas. Então, confiados no poder de Jesus, este que fez obras tão maravilhosas aqui no capítulo 1 de Marcos, convida-nos a também agir com autoridade e poder. Assim, chegamos a mais uma conclusão e você poderá aprender muito mais, se deliciando na palavra de Deus, estudando, né, meditando, e você pode fazer isso, que tempo mesmo que eu lembrei para vocês? Na sua hora tranquila, naquele momento em que você separa para leitura, oração e meditação na palavra de Deus. Continue seus estudos, não pare, não desista. Deus está contigo para que você vença todas as dificuldades. Sabemos que essa é uma hora difícil. A gente para, um chama, a gente para, um telefone toca, mas olha, reserve esse momento. Esse tempo é para Deus falar contigo. Confie na palavra de Deus para conhecê-lo melhor. Mas todos esses princípios aprendidos aqui se aplicam para uso em toda a Escritura. Muito obrigado pelo seu esforço. Eu oro para que você continue firme, querendo crescer em Cristo e conhecer melhor e mais a Deus. Isso retornará certamente em bênçãos para a sua vida e eu tenho certeza, Deus está lhe dando oportunidade para crescimento maravilhoso na presença de Deus. Por isso eu quero orar por você mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da tua palavra. Obrigado porque o Senhor pode fazer coisas grandiosas entre nós. O Senhor nos prometeu isso e nós andamos fazendo a tua vontade. E assim, ó Deus, tu nos dás oportunidade de usarmos daquilo que o Senhor prometeu estar conosco, o teu Espírito, para revelarmos a glória do Filho de Deus. Então, quero te pedir pelos nossos irmãos, que a cada dia, aprendendo através da sua palavra um conhecimento melhor acerca do Senhor, eles possam estar prontos para fazer e usar dessas ferramentas para ser bênção para o mundo. Que eles compartilhem com outra pessoa o que aprenderam do Senhor, te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus continue abençoando todos. Convidamos você a esse final de semana, né? Estar aprendendo através da palavra de Deus nosso culto, mas também se preparando, então estarmos participando das conferências da juventude. 28, 29 e 30, pastor Marcelo Ximenes, compartilhando a palavra de Deus com a juventude da nossa igreja de forma online. Convidamos você a não perder esses momentos de crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém e amém.